Hoje a nossa disciplina é Direito Constitucional. Meu nome é Mariana Bissoni e a gente vai tratar sobre a organização política do Estado. É o ponto 11 do último edital da Defensoria Pública de São Paulo. E como vocês podem ver, é um tema bastante abrangente. As provas exigem bastante a leitura da própria Constituição, ali entre os artigos 18 e 34 e 35. Então, é bem importante a leitura da lei seca, além de assistir a aula, assim como acompanhar a jurisprudência no que tange à competência, especialmente concorrente, lá no artigo 24. A gente vai discorrer sobre isso no decorrer da aula, mas já ficou adendo. Quem tiver vademecum ou quiser abrir a Constituição no computador, mais para da metade para o final da aula também é muito bom, porque eu vou começar a fazer a menção aos artigos e vocês conseguem acompanhar. Mas vou abordar do começo até a metade uma questão mais doutrinária, ok? A gente vai falar sobre o Estado Federal e as incursões doutrinárias sobre o tema. A bibliografia que eu utilizei para preparar essa aula, Direito Constitucional Esquematizado, do Pedro Lenza, e o curso de Direito Constitucional do Marcelo Novellino. Obviamente, vocês podem usar o que vocês tiverem aí em casa e sempre ler a Constituição e acompanhar os informativos. Já vamos, então, para o primeiro tema da aula. Elementos constitutivos do Estado. Gente, a doutrina vai trazer como os principais elementos constitutivos 3 ou 4, né? Sem nenhuma dúvida, a gente pode falar sobre povo, território e soberania. Alguns autores vão colocar também a finalidade como um elemento componente do Estado, como é o caso do Dalmo Dall'Are, né? Para o Dalmo Dall'Are, o Estado é a ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em um determinado território. Assim, para o Dalmo, a finalidade de um Estado é a perseguição do bem comum. Agora, e os outros elementos? Né? Como eu falei, a finalidade é um pouco controversa, a gente já vai ver uma questão sobre isso, mas o que é o povo? Para o professor Paulo Bonavides, ele distingue povo de população. E qual que é a diferença essencial? O povo, ele possui um vínculo jurídico com o Estado, que não é necessariamente físico. O povo, ele é um elemento humano dotado no território, mas, para o Paulo Bonavides, coincide com o conceito de cidadão. Assim, a Mariana, que está aqui no Brasil, pertence ao povo brasileiro. E a Mariana, em viagem para o exterior, continua pertencendo ao povo brasileiro, a partir dessa conceituação. Para o Paulo Bonavides, população é um elemento numérico dentro do território naquele momento. Então, para ele, população são os estrangeiros que estão aqui no Brasil, são os apátridas, são as pessoas que estão fisicamente locadas aqui dentro. E o povo tem esse quesito a mais, tem esse vínculo jurídico. Bom, e o território? O elemento território tem relação com o espaço em que a soberania é exercida, né? Disse que é a base geofísica do poder político. Envolve mar territorial, envolve espaço aéreo, envolve o espaço físico, ok? A soberania, por sua vez, é o poder político supremo e independente. E não se confunde com a autonomia. A gente já vai ver por quê. Alguns autores vão trocar o termo soberania por governo soberano, tá? Isso aparece de vez em quando em prova. Sobre o conceito de povo, já caiu em prova da defensoria essa assertiva. Conceito de povo, um dos elementos constitutivos do Estado, está relacionado ao conjunto de brasileiros e estrangeiros que se encontram em território nacional, ainda que transitoriamente? Gente, não. Né? Como a gente acabou de falar, para o Paulo Bonavides, isso aqui é o conceito de população. Lembrem, o povo tem esse vínculo jurídico a mais, esse liame especial.
E como eu falei, para alguns autores, a finalidade é um elemento, é um componente do conceito de Estado. Para outros, não é. Ai, que coisa ótima. E na prova, chegou lá na prova objetiva, eu faço o quê? E aí eu vou responder para vocês. Eu não sei. Porque a VUNESP considerou errada essa assertiva que está na tela para vocês. Elementos constitutivos do Estado: governo, território, população e finalidade. A gente pode falar que o governo aqui está incompleto, por isso a assertiva estaria errada? Ou é porque a finalidade está aí? E a Banca CESP, em 2012, e depois repetiu essa questão em 2015, considerou correta essa assertiva que mencionava que o Estado é composto por 3 elementos: povo, território e governo soberano. Tá? Então, quando se tratar de prova objetiva, a gente torce para não cair isso. Se cair, vocês têm que ter uma análise crítica de qual é a banca que vocês estão lidando. No caso da Defensoria do Estado de São Paulo, quem faz a prova são os próprios defensores. Então, quem que é esse defensor? É muito importante eu conhecer o meu examinador para eu saber qual é a eventual abordagem que ele vai dar para essa temática. Tá? Mas aí tenham conhecimento e segurança de que alguns autores tratam de 3 elementos e outros adicionam ao povo, ao território e à soberania o quesito da finalidade. Qual a diferença entre soberania e autonomia? Um dos elementos componentes do Estado é a soberania. Soberania é o poder político autônomo, independente. Envolve uma capacidade incondicionada de autodeterminação. Soberano é o Estado federal. O Jelinek vai falar: o Estado federal detém a soberania, enquanto aqueles outros componentes do Estado, os requisitos parcelares de um Estado, possuem apenas a autonomia. A autonomia envolve uma capacidade limitada, constitucionalmente, de autodeterminação. Existe uma zona de autodeterminação. Vamos lá. Aqui no Brasil, o Estado Federal é soberano. A União, os estados, membros e os municípios, bem como o Distrito Federal, são autônomos. É o que prescreve o artigo 18 da Constituição. Explicitamente menciona União, estados, Distrito Federal, municípios autônomos. Ok? E a autonomia, ela se destrincha, ela pode ser analisada a partir desses 4 itens que estão elencados no slide. O que significa? Aliás, gente, só para ajudar na memorização, lembrem que autonomia, se a gente quebrar a rácio da palavra, autos vem de próprio, nomos vem de normas. Então, elaborar normas próprias dentro dos limites constitucionalmente previstos, beleza? Agora, vamos destrinchar esses 4 pontos aqui. Autogoverno. O que é autogoverno? Autogoverno é a capacidade, essa possibilidade de eleger membros para o legislativo e para o executivo. É só a gente pensar logicamente, quem que vai governar, né? O legislativo e o executivo. Então, é a possibilidade de eleger esses membros. Auto-organização tem relação com a possibilidade, aliás, com o dever de elaboração de constituições estaduais e leis orgânicas. Constituições estaduais elaboradas pelos estados. Leis orgânicas, município. E o Distrito Federal elabora o quê? Vocês sabem? O Distrito Federal elabora sua própria lei orgânica. Como a gente vai ver ao final da aula, o Distrito Federal ele possui uma natureza híbrida, ele é um membro ímpar da Federação Brasileira. E ele vai angariar as competências que são dos municípios e que são dos estados. Então, ainda tem essa duplice função. E aí, agora eu vou fazer uma incursão, lembrar para vocês a súmula 642 do STF, que aduz não ser cabível a ação direta de inconstitucionalidade de lei do Distrito Federal que trata da sua competência, o que? Municipal. Veja, se o Distrito Federal
até se uma lei de competência estadual, ela enseja a ADI no STF. Mas, se tratar de competência municipal, aí não, porque a gente sabe que o âmbito da ADI são aquelas leis estaduais e federais, né? Então, é isso. Auto-organização são as leis orgânicas para o Distrito Federal e municípios e as constituições estaduais para os estados. Autoadministração. A administração tem relação com a execução fática daquelas competências que lhe foram atribuídas. Então, a autoadministração tem relação com colocar no caso concreto o que cada ente federativo, o que cada membro foi atribuído na Constituição Federal. Simples assim. E a autolegislação, editar as próprias leis, sem segredo. Até aqui, tudo certo? Gente, o cerne da aula de hoje é o Estado Federal. No entanto, não tem como a gente pular para o Estado Federal sem distinguir algumas outras questões, né? Sem falar sobre formas de governo e sistema de governo e alguns temas correlatos. Então, vamos passar nisso daqui rapidinho. Primeiro, forma de governo se divide entre república e monarquia. E agora o mnemônico querido de todo concurseiro, fogo na república. Como é que eu vou lembrar que a forma de governo tem a relação com república e monarquia? Forma é o fo, governo, go na república. Fogo na república, eu sei que a forma de governo tem relação com a república e com a monarquia. A partir de uma abordagem doutrinária histórica, a monarquia pode ser pensada como uma leitura a partir de um enclave que a gente chama de ex parte príncipe. Essa lente é um ideário "the king can do no wrong", o rei não é suscetível a erros. A monarquia tem relação com a hereditariedade, com a vitaliciedade, tá? E para se contrapor a esse modelo monárquico, surge a ideia de república. Quem nunca ouviu no ensino médio? República é res pública, coisa pública. República tem relação com o governo do povo. Parte-se de uma lente que é ex parte populi, né? Tem o seu governante tem um período de tempo para exercer, né? A alternatividade e a possibilidade de se eleger pessoas para o poder caracterizam a república. Sistema de governo, por sua vez, se divide entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Para memorizar, pensem, sigo o presidente. Tá? Aí vocês lembram que é sistema de governo, presidencialismo e o parlamentarismo. O sistema de governo tem relação com a distribuição de poder horizontal. Vamos começar falando do presidencialismo, que é um pouco mais próximo aqui da gente. O presidencialismo vai surgir nos Estados Unidos, lá em 1787, e existe uma confusão entre as pessoas que são chefe de Estado e chefe de governo. Chefe de Estado tem uma relação externa. Por exemplo, na época em que a Dilma era presidente, ela ia para a ONU celebrar um tratado, ela estava atuando como chefe de Estado. Chefe de governo, por sua vez, tem um viés mais interno, pensa mesmo em governar. Então, quando o ou a presidente elabora leis, propõe a iniciativa de lei, elabora as diretrizes internas, políticas públicas, está atuando na sua função de chefe de governo. No presidencialismo, essas figuras se confundem. E aqui no Brasil, vale lembrar que no artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, a gente tem a irresponsabilidade relativa do presidente, né? O presidente não será responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções, beleza? É uma irresponsabilidade relativa, só rememorando essa temática. Agora, o parlamentarismo surge na Inglaterra do século XVIII e as autoridades que ocupam os postos de chefe de Estado e de chefe de governo não se confundem, né? O chefe de Estado pode ser ocupado por um presidente ou ainda pode ser ocupado por um monarca, no parlamentarismo monárquico. A FCC
chegou a considerar correta a assertiva que dizia que quem escolhe o chefe de governo é o parlamento e não o povo diretamente. Lembrem-se dessa separação entre as funções. Sendo chefe de governo, atribuições internas são destinadas a uma pessoa, chefe de Estado a outra. Existe até doutrina que diz que a função de chefe de Estado seria mais simbólica, relacionada a funções internacionais, enfim. E no parlamentarismo, há uma caracterização de que o primeiro-ministro, quando está presente essa figura, ele não possui um mandato fixo. Ele permanece no poder até que haja um voto ou uma moção de desconfiança. E aí seria possível substituir essa pessoa que está no poder. E para os defensores do sistema parlamentarista, é aí que está a benesse desse sistema. Por quê? Porque o primeiro-ministro ele teria sempre a governabilidade a seu favor. Por fim, ainda nessa tela, vocês já ouviram falar do semipresidencialismo ou ainda semiparlamentarismo? O que é isso? Existe no semiparlamentarismo essa distinção entre as figuras do chefe de Estado e do chefe de governo, só que não seria tão equilibrado como a forma do parlamentarismo tradicional. O chefe de Estado, o presidente, ele teria atribuições mais amplas. Ele seria, por exemplo, responsável por nomear o chefe de governo. Nesse caso, nomearia o primeiro-ministro e ao parlamento seria adstrita apenas a concordância ou não com essa nomeação. Então, é uma figura, são figuras que se formam, gente, de maneira moderna, contemporânea, e a gente precisa ter conhecimento para não ficar nessa chave doutrinária de resumo. O semiparlamentarismo é adotado na Finlândia e na Colômbia, por exemplo. Antes da gente entrar em forma de Estado, eu queria trazer o Instituto do Recall para vocês. Não sei se vocês já ouviram falar, mas por que eu decidi incluir nessa aula? Muitas vezes ele aparece junto com questões sobre plebiscito e referendo, e aparece lá entre as alternativas, você não sabe o que é, você fica assustado, perdeu a questão. Agora, vamos acalmar? Pensa, isso aqui é super simples e foi cobrado já em 2009, eu coloquei ali embaixo, na prova da Defensoria de Minas. O recall, ele não é um instituto de responsabilização do governante, não é um impeachment. Na verdade, ele tem relação com falta de apoio do eleitorado. Ele é um instrumento de democracia semidireta para que se consulte a população sobre a manutenção ou revogação de um mandato político ou administrativo. O eleitorado vai dizer se quer que aquele governante permaneça ou não no cargo, ok? O maior exemplo é a Venezuela. Os artigos 72 e 233 da Constituição venezuelana prevêem esse instituto do recall. E agora, gente, isso aqui é mais curiosidade ou para vocês arrasarem na prova oral. Esse instituto do recall na Venezuela acontece em 2004, durante o governo Chávez, e a população escolhe pela manutenção do Chávez no poder. Houve o recall, e para que aconteça o recall é necessário que se convoque, acho que são 20% daquelas pessoas votantes, para poder entrar num referendo para votar sobre a permanência ou não. Isso acontece em 2004, o Chávez é mantido no poder, e em 2016 não chega a ocorrer, mas se debate muito durante o governo Nicolás Maduro. Mas a gente sabe que a situação, a instabilidade da Venezuela não é de hoje, e a oposição à época não conseguiu fazer o recall, que acontece através de um referendo. Ok?
Agora sim, a gente vai entrar na parte forma de Estado. Quanto à forma de Estado, o Estado pode ser unitário ou pode ser federal. Para entender o Estado federal, vamos discutir um pouquinho sobre o Estado unitário. A forma de Estado, gente, tem relação com uma distribuição vertical ou uma distribuição espacial de competências. No Estado unitário, disse que há um monismo de poder, há uma demasiada concentração de poder naquele ente central, naquele ente federal. O Estado unitário também é conhecido como um Estado simples e existe apenas um poder político que vai produzir normas jurídicas. Ele pode ter uma descentralização, não confundam, ele produz as normas sedimentares, as normas centrais, mas isso não impede uma descentralização. Estado unitário pode se dividir em pode se destrinchar em 3 tipos, como está aí na tela. O Estado unitário puro, em que eu tenho uma concentração total de poder e também de mandamentos administrativos. É como se o governo federal ele não só criasse as leis, mas ele também dissesse o que em cada cantinho do país vai acontecer. Gente, Estado unitário puro é uma concentração de poder tão intensa que não tem nenhum respaldo histórico, né? As doutrinas não elencam nenhum Estado em que isso foi capaz de acontecer. O Estado unitário, descentralizado administrativamente, acontece quando o ente central ele produz normas jurídicas, toma decisões e ele vai descentralizar a execução de decisões que já foram tomadas. Produzo normas jurídicas, decido e eu descentralizo apenas a execução dessas decisões. Agora, um Estado unitário que é descentralizado administrativa e politicamente, existe um espaço um pouco maior de conformação para que as parcelas de um Estado possam atuar um pouco mais conforme as suas peculiaridades locais. A produção das normas jurídicas principais continuam sendo tecidas pelo ente federal, mas é possível que parcelas daquele espaço vão executar e vão até mesmo traçar algumas diretrizes conforme as suas peculiaridades. Esse Estado unitário que é descentralizado administrativa e politicamente é muito comum na Europa. Espanha tem comunidades autônomas, França constitui-se em departamentos e a Itália em comunas, só para dar alguns exemplos. Ok, qual que é a diferença entre esse Estado unitário, descentralizado, administrativo e politicamente e o Estado federal? A diferença é que o Estado federal ele tem características marcantes delimitadas pela Constituição. A gente vai trazer uma lista de características que são precípuas do Estado federal. E essas características não estão presentes no Estado unitário. Essas delimitações, essas arestas no Estado federal são muito mais bem definidas. Agora sim. Estado federal surge lá nos Estados Unidos em 1787. Gente, para vocês não ficarem lendo todas essas características, vou parar rapidinho o compartilhamento de tela para explicar como é que surge o Estado federal. Primeiro de tudo, a gente vai ter que retomar a independência americana, aliás, independência dos Estados Unidos, que acontece em 4 de julho de 1776. Nessa época, as 13 colônias estadunidenses, elas têm um desapego da metrópole inglesa. A partir disso, a partir desse período, o que acontece é que essas 13 colônias, elas vão continuar sentindo uma pressão da metrópole. É óbvio, né? Toda metrópole que tem as suas colônias independentes, elas não viram falar, ai, beleza, gente, então desculpa, a partir de agora a gente não vai intervir. Pelo contrário, o que acontecia era uma pressão muito grande nas colônias,
E assim as colônias americanas, elas se reúnem para formar uma confederação. Confederação não é um Estado federal. A gente vai ver as diferenças. E essa confederação, ela é aprovada em 1778, através de um tratado internacional, e ela vai ser oficialmente instituída em 1781. Então, as 13 colônias dos Estados Unidos formam esse tratado internacional, que tem o objetivo principalmente externo, que é se proteger, se garantir das pressões feitas pela metrópole inglesa. As 13 colônias preservam a sua soberania. Vejam que eu falei soberania e não autonomia. Elas preservam o seu poder político supremo e independente e se juntam apenas para essa finalidade de defesa, de segurança mesmo. E as decisões que essa confederação vai tomando não impede que cada uma dessas colônias, no momento em que discordem de alguma decisão, fala: isso aqui não dá para mim, isso eu não quero. Então, a gente diz que numa confederação existe o direito de nulificação. Cada uma das 13 colônias, se discordar do que foi debatido, isso não impede que elas saiam ou que elas simplesmente desobedeçam. E a partir de todo esse contexto confederativo, que vão ser vislumbradas muitas disfuncionalidades, discordâncias, fragilidades. E aí as colônias vão se reunir no que foi chamado de Convenção da Filadélfia, para tentar sanar essas disfuncionalidades. Né? Elas olham e falam, cara, tem muita coisa que não está dando certo, a gente vai ter que resolver. Só que essa Convenção da Filadélfia percebe que não é possível sanar na intensidade necessária as disfuncionalidades. E ela vai se converter quase que numa Assembleia Constituinte. Né? Ela vai começar a traçar uma primeira Constituição escrita do mundo moderno, que é a Constituição Americana de 1787. E aí que surge o Estado Federal, tá? E aí o que acontece é que essas 13 colônias que eu falei, que eram todas, cada uma delas soberanas, elas vão pegar um pouquinho da sua soberania e ceder para formar um Estado Federal, e elas serão o quê? Apenas autônomas. E aí que vai se formar os Estados Unidos como um Estado federal soberano e as antigas colônias serão apenas autônomas, ok? Deu para entender isso? Isso aqui é só um conclave assim, histórico, mas quando a gente for falar sobre as classificações, ajuda bastante a entender. E, curiosidade, o termo federação vem de feudos, vem de foederis, que significa aliança, significa união, significa pacto. Agora, voltando aqui para os slides, antes da gente analisar as características da federação propriamente dita, vamos... agora sim. Vamos analisar as diferenças entre a confederação e a federação. Eu expliquei para vocês o que estava acontecendo à época, lá no século XVIII, nos Estados Unidos. 13 colônias se uniram por um tratado internacional, preservando cada uma das colônias a sua soberania, formando uma pessoa jurídica de direito público. Né? E essa confederação era voltada para negócios externos, segurança, proteção da metrópole. A federação formada depois, gente, é a formação de um Estado. Não é mais um tratado internacional. É a união através de uma Constituição. O que eu falei? 1787, primeira Constituição escrita do mundo moderno. As 13 colônias que na Confederação tinham soberania, agora elas detêm apenas autonomia. Elas cederam a sua soberania para formar o Estado Federal. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Qualquer coisa podem me interromper, por favor, tá? Na confederação, existe o direito de nulificação, ou seja, se algum dos entes soberanos falar isso aqui não dá para mim, eles podem descumprir, eles podem sair da confederação.
No Estado Federal, as decisões emanadas dos órgãos centrais são obrigatórias. Até porque aqui na Constituição brasileira é vedada o quê? A secessão. Eu tenho a indissolubilidade do Pacto Federativo. Numa federação, no Estado Federal, as atividades não são voltadas apenas para negócios externos. Eu não quero só me defender da metrópole, da ex-metrópole. Eu tenho objetivos internos. O que o Dalmo Dallari falou? Que a finalidade é o quê? É o bem comum. Eu tenho relação com esse povo vinculado juridicamente ao meu Estado. Os cidadãos, numa federação, são nacionais do Estado Federal. Numa confederação, eles preservam a nacionalidade dos seus respectivos estados. Tá? Na confederação, existe um congresso, um parlamento confederal, que é onde vai se discutir, um fórum de discussão de todos esses entes soberanos que integram a confederação. Na federação, eu tenho poderes. Eu tenho aqui no Brasil poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Essas são as diferenças marcantes. Agora que a gente já viu como se compôs a federação, quais são as características dessa federação? E aí eu me vali das características utilizadas pelo Pedro Lenza, que vai falar em descentralização política, autonomia dos entes federativos, em repartição de competências, e mais do que isso, essa repartição, ela tem como consequência a incidência de mais de um centro de poder sobre o mesmo povo, sobre o mesmo território. Estamos aqui em São Paulo. Em São Paulo eu tenho leis municipais, leis estaduais e leis federais. Isso é uma consequência da repartição de competências. A Constituição rígida como base jurídica. E digo mais, é essa Constituição rígida que garante essa delimitação, essa repartição adequada de competências, e essa Constituição rígida que garante uma estabilidade institucional. Inexistência do direito de secessão, como eu já falei, princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo, que está presente lá no artigo 1º da Constituição Federal. Soberania de quem? Estado Federal, enquanto a autonomia da União, Estados, Distrito Federal e municípios, repito. Possibilidade de intervenção frente a situações de crise, tanto da União nos estados, quanto dos estados nos municípios, que está lá no artigo 34 e 35 da Constituição. Órgão representativo dos estados, qual seja o Senado, e a presença de um órgão que é guardião da Constituição, STF, e, por fim, a repartição de competências. É um pouco chato mencionar características, mas isso é bastante importante para fins de concurso. Bem, agora, e como que nasce o Estado Federal no Brasil? A Constituição de 1824 prescreve o Estado unitário como forma de Estado brasileiro. A partir da segunda Constituição brasileira, em 1891, o Estado ele vai se tornar federal, assim como todas as constituições subsequentes. A Constituição Cidadã de 1988 tem como característica especial a forma federativa de Estado como cláusula pétrea, expressa, e os municípios como entes federativos. Isso aqui tem uma pequena divergência que a gente vai ver logo a seguir. Bom, pessoal, agora vamos tratar da classificação dos tipos de federalismo. E assim, eu já vou até pedir desculpa, porque essa matéria, a língua portuguesa tem 1 milhão de palavras. Os autores, eles decidiram que eles iam usar a mesma nomenclatura para designar coisas diferentes. Então, rola uma confusão. São nomes iguais, definindo coisas, definindo em classificações distintas. É preciso entender o surgimento de cada uma dessas classificações para que a gente não erre na hora da prova. Não basta decorar. Então, vamos devagar. Qualquer dúvida, por favor, vocês me interrompam.
quanto ao surgimento, ou seja, qual é o movimento responsável pelo surgimento do Estado Federal. O federalismo ele pode ser por agregação ou por desagregação. A agregação é o que eu acabei de explicar dos Estados Unidos. Eu tinha 13 colônias, elas cederam uma parcela da sua soberania para formar o Estado Federal. Veja que elas se agregaram e optaram pela formação desse Estado Federal. É um movimento centrípeto. Esse modelo também foi adotado na Alemanha e na Suíça. A cessão da soberania para que as parcelas daquela federação tenham apenas autonomia. O federalismo por desagregação ou por segregação, por sua vez, é o que aconteceu no Brasil. O que eu acabei de falar? Constituição de 1824, tinha um Estado unitário. Depois mudou para quê? Para o Estado Federal. Ou seja, a União, a República Brasileira, ela inicialmente era unitária, aí ela decidiu ceder uma parcela da sua autonomia. Por isso que a gente diz que o movimento é centrífugo, é uma fuga do centro quanto ao surgimento do federalismo. Esse modelo é adotado também na Bélgica, foi adotado também na Bélgica e na Áustria. Agora, quanto à repartição de competências, nós temos um federalismo que pode ser dual ou dualista. Pensou em dual, pensa numa coisa que é endurecida. Por quê? Porque aqui as divisões de competências são estanques. Eu não tenho âmbito para discorrer sobre uma competência comum ou sobre uma competência concorrente. Não tenho. Eu tenho essa divisão muito bem feita do que cada ente federativo pode fazer. Pense que o federalismo dualista tem relação com o Estado liberal, tem relação com o laissez-faire econômico. Por quê? Porque o Estado liberal ele exige a abstenção do Estado. O Estado não quer intervir, certo? Quando eu tenho um Estado que intervém pouco, eu consigo colocar em caixinhas a responsabilidade de cada ente federativo. Então, isso é lógico. Existe também o federalismo de integração. O federalismo de integração pressupõe uma sujeição intensa dos estados à União. É uma relação realmente de subordinação e fortalecimento do poder estatal. Por fim, o federalismo de cooperação, ou ainda federalismo cooperativo, ele promove uma maior coordenação entre as pessoas estatais, entre os entes federativos. Se eu falei que o federalismo dual ele tinha relação com o Estado liberal, o federalismo de cooperação tem relação com o Estado social. Lembra quando a gente debateu a judicialização das políticas públicas, que eu falei, olha, os direitos sociais eles exigem uma prestação positiva, uma prestação material, um deslocamento de orçamento público. O Estado social precisa estar fornecendo, precisa fornecer o direito, precisa estar presente. É por isso que eu preciso de uma maior cooperação, porque os entes têm que se conversar para a consecução desses direitos que são próprios de um Estado social. Na aula sobre direito à saúde, a gente vai falar sobre, por exemplo, medicamentos, prestações que dizem respeito à saúde aqui no Brasil. Muitas vezes você pode colocar no polo passivo União, estados e municípios, e o juiz da execução que vai direcionar essa execução. Mas olha, o polo passivo vai ser composto pelos 3 entes. Por isso que esse federalismo de cooperação permite competências concorrentes e comuns. O Marcelo Novellino coloca a Constituição brasileira como federalismo de cooperação. Mas também já vi alguns autores falando que estaria mais próximo a um federalismo de integração pela ampla influência da União Federal. Ótimo. Agora, quanto à concentração de poder. Vai falar assim, essas 2 palavras ali, ó, centrípeto e centrífugo. Isso aqui já apareceu, né? Então, vamos começar a explorar as outras palavras, para não gerar confusão. Quanto à concentração de poder, a gente vai fazer uma análise a partir do ente federal, a partir da União.
Federalismo centralizador, há um fortalecimento, obviamente, das atribuições da União. Federalismo descentralizador, há uma preservação de poder nos Estados-membros. Logo, o federalismo de equilíbrio concilia integração e autonomia numa repartição equilibrada de competências. Brasil, quanto ao surgimento do federalismo, passou por um movimento centrífugo, porque a União cedeu uma parcela para ter autonomia aos entes federativos. Quanto à concentração de poder, o Brasil é um federalismo centrípeto. Então, veja que os nomes são os opostos, ok? Surgimento do federalismo, o Brasil é centrífugo. Concentração de poder é centrípeto. E por que isso faz sentido, gente? Porque a União, quando ela cede uma parcela do seu poder para dar autonomia para os entes federativos no Brasil, para os estados à época, ela vai querer focar, manter com ela as competências mais importantes. Óbvio, se eu tenho poder, pensando como União lá em 1891, se eu tenho poder, você acha que eu vou dar o poder mais importante para outra pessoa, para outros entes? É óbvio que não. E aí, isso faz mais sentido se a gente pensar... Professora, repete por gentileza essa questão. Claro. Eu fiquei com dúvida. Sem problema. Tá bem, obrigada. Imagina. Federalismo, quanto ao surgimento, como que surge o federalismo? Pensa sempre nessa dualidade Brasil e Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não é um bom exemplo para nada, mas aqui ele ajuda a gente a entender um pouco. No Brasil, o movimento é centrífugo. Ele é um federalismo por desagregação. Porque em 1824 eu tinha um Estado unitário. E aí a União ela vai decidir ceder um pouquinho do seu poder para que os entes federativos tenham sua autonomia, entendeu? Então houve uma cessão dessas competências. Por isso houve uma fuga do centro, um movimento centrífugo quanto à origem. Beleza. Agora vamos pensar quanto à concentração de poder. A União ela cedeu uma parcela desse poder para que os entes pudessem ter sua autonomia. Mas em relação ao poder, ela ainda vai conseguir manter a maior força com ela. Porque quando eu vou ceder um pouquinho de poder, é óbvio que eu vou preservar comigo o que é mais importante. E vamos ver através de um exemplo. Redução da maioridade penal, legalização da maconha e pena de morte. Quem que vai tutelar isso no Brasil? Quem que vai discutir isso? É a União, certo? É o ente federal, não são os estados. Por isso que, quanto à concentração de poder, nós temos essa ideia centralizadora, essa ideia que é centrípeta, mantém a força lá em cima. Agora vamos pensar nos Estados Unidos quanto à concentração de poder. Quanto à concentração de poder, os Estados Unidos é centrífugo. Por quê? Gente, lá nos Estados Unidos tem estado que eu posso votar pelo correio, fumar maconha e existe pena de morte. Em outros estados do lado, não. Por quê? Porque as 13 colônias elas eram soberanas. E quando elas pensaram em concentrar o poder num ente federal, elas falaram, cara, o que é mais importante vai ficar comigo. Então, essas duas tipologias, elas são muito vinculadas, né? Então, quanto ao surgimento, agora pensando nos Estados Unidos, o movimento foi centrípeto. As colônias tiraram um pouquinho do seu poder para formar o Estado Federal, mas elas mantiveram o seu poder. Por isso que eu penso num federalismo centrífugo, quanto à concentração de poder. Não sei se ficou claro, gente? Ficou. Esse exemplo, eu tenho federalismo centralizador e o federalismo descentralizador. Qual seria um exemplo para o federalismo de equilíbrio? Olha, Bena, esse é uma outra divergência doutrinária, porque existem autores que colocam o Brasil também como um federalismo de equilíbrio. Aí o Brasil seria federalismo centralizador e federalismo de equilíbrio?
Quanto à Ou um ou concentração de outro. poder? Ah, tá. Ou um ou outro. Depende da análise que você faz pelo autor, tá? Certo. O federalismo de equilíbrio... Perdão, pode falar. E os autores que você buscou, qual diretriz eles seguem? Federalismo de equilíbrio ou federalismo centralizador? O Marcelo Novellino, ele opta por tratar o federalismo centralizador como sendo brasileiro, tá? Certo. Eu acho, mas preciso conferir para você, que o Karl Lowenstein traz como federalismo de equilíbrio, mas isso eu vou realmente ter que conferir. Tá. Mas a ideia, assim, é importante a gente ter a conceituação, que o equilíbrio tem essa ideia de que há uma autonomia, mas há uma conciliação também com a integração, né? Numa prova objetiva, fica muito difícil eu bater o martelo e falar para você, olha, opta nisso aqui. Mas no resumo escrito que eu fiz para vocês, eu deixei mais incisivo por optar o federalismo brasileiro como centralizador, tá? Porque a doutrina mais tradicional abarca assim. Agora, quando vocês chegarem na prova oral, saibam que pode rolar essa divergência doutrinária, tá bom? Tá bem. Ficou claro, agora ficou bem esclarecido, ficou bem mais fácil de... Esses dois nomes são bem confusos mesmo. Só colocar exemplo Brasil e Estados Unidos, você consegue fazer uma análise melhor. Exatamente. Mas é muito mais fácil a gente entender de fato como essa construção foi feita do que decorar. Ah, sim, toda a historinha ajudou bastante a entender. Que bom. Mas, depois eu fico te devendo sobre outros autores que mencionam o Brasil como federalismo de equilíbrio, beleza? Tá bem, obrigada. Depois a gente retoma isso. Quanto à homogeneidade na distribuição de competências. Eu vou começar já, e aqui não há dúvidas, aqui o Brasil é um federalismo simétrico. E por que é federalismo simétrico? Porque todos os entes federativos, aliás, vou usar o exemplo dos estados, todos os estados membros do Brasil têm as mesmas competências. Então, a gente vai lá no artigo 24, está falando assim, competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal, e os incisos. Lá não vai falar que cultura é uma competência exclusiva do Nordeste. Economia é só o Rio Grande do Sul, sei lá. Não, todos os estados-membros, eles têm as mesmas competências. Todos os municípios também têm essa mesma atribuição igualitária. Então, não tenho essa diferenciação de um estado vai fazer uma coisa, outro estado vai fazer outra, não. E o federalismo assimétrico, por exemplo, Canadá e Suíça, as parcelas da federação, os entes federativos de mesmo status, podem ter competências diferentes. É como se eu dissesse, olha, o Mato Grosso vai ter algumas atribuições que o Rio de Janeiro não vai ter. Isso é esquisito para a gente, porque no Brasil é tudo igual. E por que alguns países tratam essa diferenciação? Os países que têm esse federalismo assimétrico têm como principal característica um multiculturalismo acentuado. Como eu falei, Canadá e Suíça são os principais exemplos, né? E os países com federalismo assimétrico assim dotaram as suas constituições porque eles queriam minimizar desigualdades existentes no âmbito regional e no âmbito social. E aqui o Marcelo Novellino vai dizer o seguinte, o artigo 3º, inciso 3 da Constituição Federal, traz como objetivo a redução, objetivo da República Federativa do Brasil, a redução das desigualdades sociais e regionais. E o Novellino vai falar, olha, tem autores que falam que isso aqui se aproxima do federalismo assimétrico. Na minha opinião, não concordo. Por que o Novellino não concorda? Porque não atribui competências distintas a entes de mesmo status. O que faz é simplesmente dotar um objetivo, né? Mas saibam que alguns autores vão falar, olha, esse objetivo pode um dia vir a caracterizar um federalismo assimétrico. Mas, para fim de prova, o objetivo, o Brasil é um federalismo simétrico. E agora, eu tenho uma outra classificação que eu não trouxe na tela, ela não é muito importante, eu vou falar para vocês só a título de complementação. O Raul Machado Horta
trata quanto às características do modelo federal, também vai falar em federalismo simétrico e assimétrico. Por quê, né? A gente escolheu outras palavras. Vamos usar tudo a mesma. E para o Raul Machado Horta, federalismo simétrico é aquele federalismo em que as características de um Estado federal estão bem delimitadas. Que características? Essas aqui. Né? Essas características aqui estão muito bem delimitadas. Se isso aqui está bem claro, para o Raul Machado Horta, a gente tem um federalismo simétrico. Agora, e ele vai falar, se existem deformações de estilo ou infenso a uma sistematização rigorosa, ou seja, se eu tenho criação de novas instituições, uma inovação no modelo do Estado federal, aí eu teria um federalismo assimétrico, ok? Estou falando mais a título de complementação, não acredito que isso vai cair em alguma prova objetiva. Agora, quanto às esferas ou centros de competência, posso ter, e aqui eu já adianto que tem divergência quanto ao federalismo brasileiro, mas, doutrinariamente, eu tenho um federalismo típico, bipartite, bidimensional, ou também conhecido como de segundo grau, em que eu tenho apenas duas esferas de competência, ou seja, uma esfera central, União, e uma esfera regional, que aqui no Brasil a gente pode nomear os Estados-membros, e eu posso ter também um federalismo atípico, tripartite, tridimensional ou de terceiro grau, em que são três esferas de competências. Isso não é muito comum nas constituições mundo afora, né? Por isso que a gente fala que ele é atípico. E aí eu tenho três âmbitos, o âmbito central, União, regional, estados, e o âmbito local, que são os municípios. Bacana, super legal. E o federalismo brasileiro é o quê? Novamente, me baseando na doutrina do Marcelo Novellino e também nesses dois artigos da Constituição Federal, eu não sou, gente, uma grande doutrinadora, nada disso, mas eu comungo dessa opinião do Novellino. O federalismo brasileiro seria de terceiro grau. Por quê? Olhem o artigo 18, vai falar União, Estado, Distrito Federal e município são todos autônomos, né? E ali no artigo 1º, a indissolubilidade do pacto federativo envolve os municípios, os estados, Distrito Federal, e o artigo 1º não menciona, mas também a União. Então, eu tenho 3 graus. Parece visível na dicção literal da Constituição que é um federalismo de terceiro grau. Aí vai chegar o Manuel Gonçalves Ferreira Filho e vai falar assim, não, terceiro grau não. O federalismo brasileiro é de segundo grau. E por que existem doutrinadores? Não é só o Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ele foi o exemplo que eu trouxe, mas o que eles vão utilizar de argumento para falar que o federalismo brasileiro é de segundo grau? Duas questões principais. Primeira, os municípios não detêm um poder constituinte derivado decorrente. Os municípios, eles elaboram leis orgânicas. Essas leis orgânicas devem obedecer à Constituição Federal e Constituição Estadual. Então, não é propriamente um poder constituinte a elaboração de uma lei orgânica. E, segundo ponto, os estados possuem uma representação no Congresso Nacional. Possuem o quê? O Senado Federal. Cadê o ente dos municípios lá no Congresso Nacional? Não existe. Não existe um outro ente análogo ao Senado para representar os municípios, né? Por esses dois argumentos é que o Manuel Gonçalves Ferreira Filho vai falar. O federalismo brasileiro, apesar dos artigos 1º e 18º, ainda é considerado de segundo grau. E aí, eu acho que eu não... Para fins de prova, o que a gente vai usar? No material escrito de vocês, eu trouxe algumas questões da banca CESP. E lá em 2011, na Defensoria do Maranhão, foi anulada uma questão que tinha como alternativa correta a dicção de que o Brasil teria um federalismo de terceiro grau. Os candidatos expuseram que tem essa divergência e a banca anulou. No entanto, se vocês abrirem o que concursos e digitarem lá federalismo de terceiro grau, gente, tem questões que a CESP considera como correta
assertiva dizendo que o Brasil é um federalismo de terceiro grau e assertiva correta falando que o federalismo brasileiro é de segundo grau. Ou seja, mais uma vez, eu não ajudei vocês em muita coisa aqui. De novo, você tem que conhecer o perfil do examinador. Tem que conhecer qual é a banca. E aqui no estado de São Paulo, os defensores fazem a própria prova. O que eles pensam, né? Então, realmente aí é um estudo de banca, um estudo de prova. Mas não existe uma definição certeira se o nosso federalismo é de segundo ou de terceiro grau. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Apenas aproveitando que a gente está com esses dois artigos na tela, repito que o artigo 1º é o que prescreve a indissolubilidade do Pacto Federativo, beleza? Bom, agora a gente vai para um tema um pouquinho mais chato, mas bastante importante, porque está descrito lá na Constituição Federal. Vai falar sobre os estados. Os estados eles podem se incorporar, subdividir, se desmembrar, né, para formar novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e ainda dependendo de lei complementar do Congresso Nacional. Né? Esse artigo ele vai trazer 3 possibilidades de alteração da geopolítica interna. Vai falar sobre a incorporação, que é a fusão, né? Então eu tenho aqui 2 estados que vão originar um novo estado, os originários desaparecem e surge uma nova personalidade jurídica. Nesse caso, população interessada para fins de incorporação é a população dos 2 estados que vão se unir, tá? Que vão se fundir. Subdivisão é sinônimo de cisão. Um estado originário vai formar novos estados. Os estados primitivos desaparecem. População interessada para fins de subdivisão é a população daquele estado que vai se repartir em 2. Por fim, desmembramento. Aqui, desmembramento tem 3 opções. Tá? O estado pode se desmembrar para a parte desmembrada se anexar a outro estado, pode se desmembrar para formar um novo estado e ainda pode se desmembrar para formar um território federal. Nessas 2 últimas hipóteses, a população envolvida é a do estado original, né? Ou seja, do estado que vai ficar aí, é do estado que vai se desmembrar. E ainda no caso do desmembramento, se esse desmembramento for para se unir a outro estado, também é população interessada para fins de consulta plebiscitária a população desse outro estado. Muito importante, tanto no artigo 18, parágrafo 3º, quanto no parágrafo 4º, que fala sobre os municípios, gente, essa consulta plebiscitária à população, ela é condício sine qua non para esse processo de incorporação, subdivisão ou desmembramento. Então, se nessa consulta plebiscitária eu tenho a negativa da população, esse processo não vai para frente. Tá? Ela barra, realmente a população tem que dar a sua aquiescência, tem que aceitar esse processo. Se a população aceita, isso não implica na formação obrigatória de um novo Estado, não implica na incorporação, subdivisão ou desmembramento obrigatório. Depende ainda do que está ali, ó, Lei Complementar do Congresso Nacional. Essa lei tem um quórum mais dificultoso, como a gente já sabe. E não é só isso, lei complementar depende do quê? Depende também da aquiescência do presidente, né? Precisa promulgar essa lei. Se o presidente veta, ok, o Congresso pode derrubar. Mas vejam que, quando a população aceita, ainda existe um trâmite para se passar para que possa haver essa incorporação, subdivisão ou desmembramento. Ok? Quanto aos estados, não tem muita dificuldade, é isso mesmo. Agora, quanto aos municípios. Artigo 18, parágrafo 4, aí na tela. São 4 requisitos para que eu consiga criar, novos municípios. Primeiro, lei complementar federal que determina um prazo para que possam ser criados novos municípios.
Segundo requisito, estudos de viabilidade municipal. Esses dois requisitos foram colocados, inseridos na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 15 de 96. Eu não deixei esse trechinho azul aí de graça. E eles trouxeram requisitos mais dificultosos, porque a gente sabe, a criação de um município é extremamente onerosa, a criação de novas administrações. Além disso, a criação de municípios exige consulta prévia à população dos municípios envolvidos, tá? Assim como ocorre na criação dos estados, a negativa da população impede essa nova criação. Eu falo para vocês aqui de Campinas, aqui em Campinas a gente teve uma consulta, apesar de não ter lei federal, resolveram fazer uma consulta sobre o distrito de Ouro Verde. A população rejeitou, falou, não, a gente não quer que se crie um novo município. Nem podia, né? Mas tudo bem. E ainda precisa ter lei estadual. Detalhe, gente, se, como eu falei, a Lei Complementar Federal e os estudos de viabilidade municipal foram introduzidos por uma emenda constitucional, ou seja, pelo Poder Constituinte Reformador, isso significa que na redação originária isso não estava presente na redação da Constituição. E aí? E esses municípios que foram criados sem observar esses requisitos? E ainda, e aí eu remeto vocês lá ao artigo 96 do ADCT. Esse artigo 96 foi inserido pela Emenda Constitucional 57 de 2008 e aduziu que todos os municípios criados até 31 de dezembro de 2006, mesmo sem os requisitos presentes no artigo 18, parágrafo 4, serão mantidos, ok? Então, até dia 31 de 12 de 2006, os municípios criados sem os requisitos do artigo 18, parágrafo 4, podem ser mantidos. Belezinha? Agora... Pessoal, agora, se você tem uma Constituição aí perto ou quiser abrir a Constituição na tela, é um momento bacana para acompanhar com a Constituição do lado. Isso é muito importante, essa temática, cai bastante em prova. Artigos 21 a 25 e artigo 30, eu não vou colocar na tela e ficar lendo com vocês, eu conto para que vocês leiam, façam questões, e no material escrito tem o destaque de todos os incisos que mais caem, tá? Eu não vou ficar falando um por um aqui, vou fazer alguns destaques, mas está no material de vocês. A repartição de competências na Constituição Brasileira de 88 parte do princípio da predominância do interesse. Então, qual ente federativo possui mais proximidade com aquela competência? Exemplo mais claro, perdão. Defesa aeroespacial. Quem que vocês acham que é dessa tutela essa competência? União? Não dá para falar assim, ó, no céu de São Paulo é uma coisa, céu do Rio, outra coisa. Não dá. Então, é esse pensamento de predominância do interesse. Alguns autores mais modernos vão falar que a Constituição Federal não se baseou somente na predominância do interesse, mas também comungou a realidade e a história brasileira para definir as competências como elas estão, ok? Isso é só uma curiosidade, mas o Marcelo Novellino, ele vai fazer a análise da repartição de competências a partir de 4 critérios básicos. Quais são os campos específicos da competência legislativa numa repartição horizontal? E aqui a gente pensa, a União tem as suas competências delimitadas, os estados possuem o que é chamado de competência residual, que está lá no artigo 25, parágrafo 1º, e os municípios são dotados de competência conforme o seu interesse local e conforme suprimento da legislação estadual e da legislação federal, artigo 30, inciso 1º e 2º. Além disso, a gente tem que analisar a possibilidade de delegação, que está prevista no artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, em que a União, no que tange a sua competência privativa, pode autorizar os estados a legislarem sobre questões específicas. Por fim,
competências administrativas ou competências materiais, que são competências de execução, também precisam ser analisadas. E aqui a gente conversa um pouquinho sobre as competências que são comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, muito importante. Vejam como o artigo 23 vai abarcar também os municípios. E aí, ó, uma pequena retrospectiva na jurisprudência. Lá no começo, a doutrina falava, olha, essa competência do artigo 23, essa competência comum, ela não permite aos entes federativos, de forma imediata, não há uma competência para legislar. A jurisprudência do STF vai superar isso e vai dizer que o artigo 23 permite sim uma competência para legislar. Afinal, se eu concedo uma competência material, é necessário que o ente federativo tenha um espaço de conformação para atuar, ok? Até aqui tudo certo? Todo mundo bem? Beleza. Gente, e aí, vamos parar um pouquinho no artigo 23 antes de continuar, para olhar o artigo 23, inciso 2º, que vai falar sobre saúde. Tá? Eu ia tratar com vocês mais para frente, mas eu vou falar agora. A saúde é uma competência comum da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esse artigo 23, inciso 2º, ele é o responsável, ele foi o principal fundamento utilizado pelo STF. Eu não sei se vocês estão sabendo, assim, de uma pandemia que está acontecendo, mas as medidas instituídas pelos estados e pelos municípios de isolamento social, quarentena, restrição à locomoção, foram consideradas constitucionais pelo STF a partir do artigo 23, inciso 2º. Então, o STF falou, olha, essa competência comum, ela pode ser que historicamente não foi pensada para ter uma atribuição legislativa também. Mas isso não impede que estados, municípios discorram sobre saúde, especialmente no contexto relacionado à pandemia da Covid-19. Tá? No material escrito tem o link da notícia do STF sobre essa temática, e nem preciso dizer que as próximas provas vão cobrar em peso. Então, esse artigo 23, inciso 2º, é a fundamentação para que esteja autorizada medidas de isolamento social instituídas pelos estados e municípios. Beleza? Para fechar, o novelino analisa ainda as competências legislativas concorrentes a partir de uma repartição vertical. A gente vai se ater a isso em um minutinho. Uma questão. O artigo 21 vai falar das competências exclusivas da União. O artigo 22 vai falar das competências privativas da União. Qual que é a diferença? Alguém arrisca? Um permite delegação, o outro não? Exatamente, perfeito. Qual permite delegação? Acho que é privativa, né? A exclusiva que não permite. Perfeito. Exatamente. A privativa permite, isso está prescrito lá no artigo 22, parágrafo único. E a competência exclusiva está prevista lá no artigo 21. Esse é o que a doutrina tradicional, para fins de prova, é isso que vocês devem saber. Existe uma corrente minoritária que vai falar que não tem diferença. Apesar do artigo 21 não permitir essa delegação, não, na prática isso não teria diferença. Mas para fins de prova, essa diferenciação é razoavelmente importante. Bom, até aqui, ok, pessoal? Vamos passar, então, para o artigo 24. Eu optei por colocar a dicção dos parágrafos 1º a 4º integralmente na tela, porque essa temática ela não cai, ela despenca, cai muito, muito, muito mesmo. E, como está no título, esses parágrafos são conhecidos como condomínio legislativo. Envolve uma repartição vertical de competências, conforme normas constitucionais de convivência. Tá?
O artigo 24 fala sobre competências concorrentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, tá? Atenção. Ok. Vamos lá a leitura dos parágrafos. A competência da União, ela estabelece normas gerais. Atenção, normas gerais não permite que a União esgote a competência legislativa sobre o tema. É imprescindível que reste um espaço de conformação para a atuação legislativa dos Estados. E é exatamente isso que fala o parágrafo 2º. Não exclui a competência suplementar dos Estados. Os Estados têm que ter um espaço legislativo para adaptar às suas realidades locais, ok? E ainda para complementar, o que são então normas gerais editadas pela União? O ministro Aires Britos, à época, dizia que são normas que permitem uma aplicação uniforme a todos os entes federativos. O ministro Carlos Veloso vai dizer que são normas com alto nível de abstração. Seja por um viés, seja por outro, tem que saber que normas gerais são aquelas que permitem uma conformação legislativa pelos Estados-membros, para que eles possam legislar conforme a sua realidade local. Muito bem. Mas não tem lei federal, por enquanto. Os Estados-membros, eles exercerão, então, a competência legislativa plena. Eles vão poder discorrer sobre determinada temática. Vamos pegar aqui um exemplo do artigo 24, sobre, por exemplo, produção e consumo, que está lá no inciso 5º, de forma plena, conforme a sua realidade local. Isso vale para todos os incisos do artigo 24. E não existindo a lei federal que seja geral, os estados podem plenamente exercer a sua competência. Agora, gente, o parágrafo mais cobrado é o parágrafo 4º. A lei estadual que trata sobre consumo está lá, vigente, e aí aparece uma lei federal dispondo sobre normas gerais. E a lei estadual, ela contraria a lei federal em alguns pontos. O que acontece? A lei federal será responsável pela suspensão da lei estadual, única e exclusivamente naquilo que lhe for contrária. Primeiro, não há uma revogação da normativa estadual. Por favor, vocês não vão cair nessa pegadinha. Não há uma revogação, há uma suspensão. Até porque não faz sentido a gente pensar numa lei federal vindo e revogando uma lei estadual, né? A lei federal, ela vai suspender a normativa estadual única e exclusivamente no que lhe for contrária. A norma estadual, ela permanece válida, ela permanece como parte do ordenamento e ela vai produzir efeitos no que não for contrário à normativa federal. E eu digo mais, se a lei federal for revogada ou se a lei federal for considerada inconstitucional, estamos diante de uma hipótese de efeito repristinatório tácito. A normativa estadual, ela vai voltar integralmente a produzir efeitos. Deu para entender isso? A dicção desse parágrafo, aliás, dos parágrafos 1º a 4º, cai muito, gente. E não confundam, não é revogação, a lei federal não vai revogar, a lei estadual vai suspender no que lhe for contrário. Vai ter um bloqueio dessa lei estadual, ok? Ficou bem claro isso? Então, já que a gente está tratando, e isso serve só para as competências concorrentes, tá? Lá do 24. Já que a gente está tratando sobre competência concorrente, a gente vai dissecar 3 assertivas, tá? Tem que ver, algumas estão erradas, outras estão certas. Vamos debater um pouquinho, só a título de exemplo. Primeiro, competência para legislar sobre defensoria pública é privativa da União? Alguém arrisca se isso está certo ou errado? Está errado, né? A competência para legislar sobre defensoria pública é uma competência concorrente, artigo 24, inciso 12, tá? E agora eu vou
fechar um pouco a tela, porque eu quero pausar e fazer um adendo. Sobre o tema Defensoria Pública, alguém tem conhecimento do que é a ADPF 279? Vocês já ouviram falar dessa ADPF? Bom, então, a gente precisa parar um minutinho, porque, assim, gente, eu arrisco dizer que isso vai estar em segunda fase de defensoria, e pelo perfil da última prova da Defensoria de São Paulo, não me surpreenderia se estivesse, inclusive, na prova de São Paulo. A DPF 279, também tem link, tem resumo lá no resumo escrito de vocês. Foi uma DPF ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, em face de 2 leis municipais, por isso é a DPF, do município de Diadema. Uma delas, que é a Lei 735 de 83, e a outra, a Lei 106 de 99, no município de Diadema, instituíram um serviço de assistência judiciária municipal. Né? E essa ADPF foi pautada e iniciou o julgamento virtual em 25 de agosto desse ano. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Nem preciso dizer da importância e do perigo dessas leis municipais para o modelo de defensoria pública. O que alegou a PGR, em suma, e que tem relação com a nossa matéria de hoje, sobre essas leis municipais que instituem o serviço de assistência judiciária? Primeiro, violação do Pacto Federativo. Segundo, violação da competência legislativa concorrente no que tange à defensoria pública. Já acabou de falar, a competência é concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal. Cadê municípios? Não tem, os municípios eles não têm competência para dispor sobre defensoria pública. O que a ministra Carmen Lúcia, como relatora, disse sobre essas leis? Ela disse que essas leis elas são válidas e que a lei lá de 83 ela foi recepcionada sim pela Constituição Federal. E já adianto, isso é um grande contrário senso ao que nós, enquanto defensores, enquanto estudantes para a defensoria, acreditam. A ministra Carmen Lúcia, ela vai falar sim que esses serviços municipais, eles não se prestam a substituir o modelo de defensoria pública. Eles se prestam a ter um serviço que atende uma população economicamente vulnerável. Isso me parece um pouco a atribuição da defensoria, né? Mas para a ministra não é. Né? Para ela, não há uma coincidência entre os serviços. E ela menciona ainda que esses serviços municipais muito se assemelham àqueles escritórios modelos das faculdades. Né? Se isso pode, e se pode, por exemplo, também a advocacia pro bono, para a ministra relatora, não tem por que o município não poder instituir o seu próprio serviço de assistência judiciária. No plenário virtual, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Marco Aurélio e o ministro Lewandowski já acompanharam a relatora, né, em uma decisão que pode ser muito prejudicial para a defensoria pública. Atualmente, essa questão está deslocada, né, como eu falei, para o plenário. Foi um pedido de deslocamento do ministro Dias Toffoli. E no resumo escrito de vocês, eu elenquei um link do Conjur, o autor é o Eduardo Januário Newton. Ele até foi responsável à época, junto à Procuradoria, por tecer alguns argumentos dessa ADPF. E ele diz por que essa ADPF ela não pode chancelar essas leis municipais. Né? Ele fala que essas leis de Diadema e outras leis municipais semelhantes, elas vão minar o modelo de defensoria pública. Ele traz alguns argumentos. Por que é inconstitucional um serviço de assistência judiciária municipal? Primeiro, gente, emenda constitucional 80 acresceu o artigo 98 ao ADCT. Né? Eu imagino que vocês já tenham tido algum contato. O artigo 98 do ADCT vai falar, olha, até 2022 é necessário que existam defensores estaduais e defensores federais em todas as comarcas, né? Em todas as unidades federativas.
Se essa emenda constitucional, que é recente, que é de 2014, exigiu isso, por que então que ela se deu a esse trabalho se eu posso ter um serviço municipal? É um pouco contrário senso, vocês conseguem perceber isso? Não haveria uma necessidade de ter um trabalho do constituinte reformador, passar pelo rito de emenda constitucional, que é muito trabalhoso, se eu pudesse simplesmente criar uma lei aqui em Campinas. É um trabalho homérico do constituinte e não faz sentido a permissão dessas leis municipais. Além disso, quer dizer que essa lei de Diadema permite um reflexo, uma reprodução em todos os 5.570 municípios brasileiros? Qual que é o impacto para a administração? Já que hoje o governo federal fala tanto em enxugar a administração, todos os municípios estão autorizados a criar uma defensoria municipal, um serviço de assistência judiciária municipal. E mais do que isso, a emenda constitucional 80 e as outras emendas constitucionais que alteraram o artigo 134 da Constituição Federal, alçaram a defensoria a um patamar de autonomia funcional, de elaboração de proposta orçamentária, e o objetivo desse novo patamar constitucional da defensoria enquanto função essencial à justiça é uma envergadura que não se submeta a pressões políticas. Agora, se eu crio um serviço de assistência judiciária municipal, quão fácil isso não seria de captar eleitores, de me aproximar, de ser um elemento, uma forma de barganhar eleitores? Então, é extremamente perigoso. E ainda, o defensor Maurílio Casas Maia vai falar, olha, o município ele pode contribuir com a defensoria. Na formação, por exemplo, na seção de espaços, até a lei de execução penal fala que cabe ao município auxiliar a defensoria, a gente pode fazer um paralelo. Não há empecilhos para que o município trabalhe em conjunto com a defensoria. O que não pode é a criação desse serviço de assistência judiciária. E, por fim, o Eduardo Januário, que é o autor desse artigo do Conjuro que eu passo para vocês, ele vai dizer que não há uma semelhança dos serviços de assistência judiciária municipais com os escritórios de prática modelo das universidades. Por quê? Porque os escritórios das faculdades têm um objetivo principalmente acadêmico. Por exemplo, lá na USP existe o departamento jurídico. O departamento jurídico tem, pelo menos na época que eu estudei, tinha um convênio com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mas o objetivo principal é o foco nos discentes, é o aprendizado. Tanto que existe um professor supervisor. Isso não tem um paralelismo com um serviço de assistência judiciária municipal. Então, essa ADPF, por fim, é um grande risco à cidadania, à autonomia da Defensoria Pública, ao artigo 5º, quando fala sobre a prestação da assistência jurídica aos necessitados, e é uma violação, gente, do artigo 134 e da assistência jurídica como um todo. Eu repeti várias vezes, a assistência judiciária prestada pelo município não se confunde com o modelo de assistência jurídica, que tem a envergadura para além do processo. A gente sabe, quando a gente falou em direitos difusos e em direito institucional, que é muito mais abrangente, que é extraprocessual, que é preventivo, que é de direitos humanos e de educação em direitos. Beleza? Por favor, acompanhem essa DPF. Ela é muito importante e, assim, não tem nenhuma dúvida que ela vai cair. E aqui, uma coisa que eu queria só dividir com vocês, não são as minhas palavras, mas do Eduardo, que é esse autor do texto do Conjuro, ele fala que essa DPF faltou uma atuação incisiva das defensorias antes que ela chegasse a esse ponto que vários ministros concordam e chancelam essas leis municipais. Então, ele faz uma crítica ferrenha, fala, está faltando aqui as associações dos defensores, precisa ter uma intervenção das defensorias mais incisiva. Então, pautem esse tema, fiquem de olho, acompanhem, porque realmente vai ser um debate cansativo e incessante. Superado esse grande parênteses, vamos lá para a segunda questão que eu trouxe, que é da DPU de 2017.
Estados e municípios podem legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente? Isso aqui está prescrito lá no artigo 24, inciso 8, e essa assertiva foi considerada correta, ok? E por fim, já vou adiantar que também foi considerada correta essa questão da Defensoria de Santa Catarina lá de 2017, porque é de competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre proteção à infância, proteção à juventude. Isso está no artigo 24, inciso 15, e no inciso 14 também está prevista a competência concorrente sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. 2 temas sempre quentes para a Defensoria, fiquem atentos. Falamos sobre responsabilidade por dano ambiental, que seria uma competência concorrente. Caiu muito nas provas dos últimos anos esse julgado que eu trouxe para vocês. Os municípios têm competência para legislar sobre meio ambiente e controle da poluição. Beleza, a gente acabou de falar que é uma competência da União, dos Estados e do Distrito Federal. Virou a tela, a gente já falou que é também dos municípios. O que está acontecendo? Os municípios, conforme o artigo 30, inciso 1º, podem tratar de competências que discorram sobre interesse local, né? Aqui não está falando, vamos tratar meio ambiente, consumo, idoso, não. Para os municípios está falando interesse local. Se o município discorrer sobre meio ambiente, controle da poluição no âmbito do seu interesse, essa lei é constitucional, ok? Esse precedente do STF lá de Minas Gerais, é de uma lei lá de Belo Horizonte, envolve emissão de fumaça acima de padrões considerados aceitáveis. Tá? A jurisprudência sobre legislação concorrente, pessoal, sobre o artigo 30, inciso 1º, que fala da competência dos municípios, também cai muito em provas, né? Outra questão que eu não trouxe aí na tela, mas que já caiu. Estados podem criar leis definindo o número máximo de alunos por sala de aula. Tá? Isso está dentro da competência sobre educação e ensino, que é uma competência concorrente. E ainda em 2020 teve um julgado que também me parece cara de prova. É constitucional, lei estadual, que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, experimento e testes em produtos cosméticos, higiene pessoal, perfume e seus componentes. Qual que é o fundamento dessa lei ser constitucional? Proteção da fauna, competência legislativa concorrente, 24, inciso 6. Por fim, também é constitucional lei estadual que obriga os planos de saúde a fornecer justificativa aos consumidores sobre a negação, sobre a recusa de determinados procedimentos, tratamentos ou internações. Os julgados que dizem respeito à saúde do consumidor são sempre uma pegada interessante para a defensoria. E nesse caso, o STF entendeu que predomina o interesse do consumidor. Por isso que os estados podem discorrer sobre essa questão dos planos de saúde. E, por fim, a lei estadual que torna obrigatória serviços de empacotamento em supermercados são inconstitucionais, porque elas afrontam o princípio da livre iniciativa. Aí na tela eu trouxe só para vocês baterem o olho rapidamente alguns dos incisos em que a competência concorrente é mais importante, mais cai em prova, tá? Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Desse inciso, eu sempre penso numa temática tipo de dinheiro, assim, para rememorar. Produção e consumo também é competência concorrente da União e dos Estados, mas a propaganda comercial é competência da União. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, além de previdência social, proteção e defesa da saúde, né? Essa é a atenção aí sobre as medidas do isolamento social, eu já falei. Então, a gente pode seguir. Ainda sobre competência, trouxe mais algumas questões aqui. Essa da Defensoria Pública do Distrito Federal do ano passado.
compete à União organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal e a de eventual território. Pessoal, muita atenção, essa assertiva está errada. Com a Emenda Constitucional 69 de 2012, a União transfere ao Distrito Federal, ao próprio Distrito Federal, as atribuições de organização e manutenção da Defensoria Pública do DF. Bom, lá no material escrito também tem os artigos de referência alterados pela Emenda Constitucional de 69. E ainda cobrado lá pela FCC na Defensoria Pública de Santa Catarina. Competência sobre desapropriação. Gente, por favor, essa alternativa está muito errada, erradíssima. A competência para desapropriação é privativa da União. Isso cai muito, grifem esse artigo 22, inciso 2º da Constituição Federal. E, por fim, trouxe uma questão de 2014 da Defensoria de Minas, que pede para o candidato selecionar qual que é a competência concorrente. A assertiva correta é a letra A. Todas as outras são competências privativas da União. Desapropriação, trânsito e transporte e registros públicos. Apenas para instigar uma eventual pesquisa, uma lidinha lá no Google de vocês, sobre registros públicos, a gente tem uma competência privativa da União. Vocês já ouviram falar do divórcio impositivo? Que foi estabelecido por um provimento lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Pesquisem essa temática, porque envolve registros públicos e se debate se o divórcio feito diretamente em cartório e o divórcio unilateral seria possível. Pode um Estado instituir esse tipo de divórcio? Um divórcio que eu vou lá, chego no cartório e falo, olha, não quero saber do meu marido ou da minha esposa, quero me divorciar diretamente no cartório. Essa criação estadual por um provimento do TJ, existe um grande debate, uma grande celeuma sobre essa temática. Então, pesquisem sobre divórcio impositivo e essa competência privativa da União para registros públicos, tá bom? Estamos chegando ao final da aula. Para tornar um pouquinho mais leve esse final, quem aí já estiver cansado, essa finalzinho não é imprescindível. Eu vou falar rapidamente sobre o Distrito Federal e sobre os territórios. Sobre o Distrito Federal, eu trouxe as disposições da própria Constituição, gente, só a título ilustrativo, tá bom? Vou começar só fazendo um adendo lá no parágrafo 4º. Foi introduzida pela Emenda Constitucional 104 de 2019 a Polícia Penal. Não esqueçam de olhar essa temática. Alterou diversos dispositivos da Constituição. O Distrito Federal, antes de ser Brasília, antes de ser Distrito Federal, era considerado município neutro como sede da corte e capital do Império, nos termos que depois, lá na Constituição de 1891, no artigo 2º, passa a ser capital da União, mantida a sede na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Nesse momento, tratava-se apenas de uma autarquia territorial, não era uma entidade federada autônoma, o que foi mantido nas constituições seguintes. Quando que surge Brasília? Plano de metas de JK, a transferência em 21 de abril de 1960 para Brasília. A Constituição de 88 elevou Brasília ao patamar de ente federativo com a autonomia parcialmente tutelada pela União. Para fins de prova, podemos dizer que o Distrito Federal possui uma natureza híbrida, tá? Ele não se adequa exatamente ao que é um município ou a um estado, né? Lá no começo da aula a gente já falou, tem lei orgânica com competências dos estados e competências estaduais, e competências municipais, perdão. Por ser uma unidade federada autônoma, ele possui capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração e auto-legislação. Lá daquela temática de autonomia que a gente viu no começo da aula.
O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. E repito, Emenda Constitucional 69 transferiu para a responsabilidade do próprio Distrito Federal a organização acerca da Defensoria do Distrito Federal. Mas atenção, Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil, Penal Militar e Corpo de Bombeiro Militar ainda é de responsabilidade da União. Além disso, o Distrito Federal institui tributos de natureza estadual e de natureza municipal, elege diretamente governador do Distrito Federal, deputados distritais de maneira direta, sem qualquer ingerência da União, elege membros para o Senado e também para a Câmara dos Deputados, ok? Para fechar, territórios. Não existem territórios hoje no Brasil, mas já existiram territórios no Brasil. No momento que antecede a Constituição de 88, Amapá, Roraima e Fernando de Noronha eram territórios. Tá? Os territórios, eles elegem deputados, não elegem senadores, tá? A possibilidade de eleição de deputados, gente, tá, acho, no artigo 54, se eu não estou enganada, da Constituição, e existe a previsão expressa, tá? A Constituição de 69, lá na época da ditadura, que foi, tem gente que fala Constituição de 67, tem gente que coloca a Constituição de 69, tratava os territórios como entes federativos, né? Era uma natureza que era muito próxima, muito pertencente à União. Os territórios podem ser divididos em municípios, eles elegem 4 deputados, né? E o governador dos territórios pode ser, aliás, será, se existisse territórios no Brasil, nomeado pelo presidente da República. Como, para finalizar, no período que antecede a Constituição, eu tenho 3 territórios, Amapá, Roraima e Fernando de Noronha. A gente sabe que Amapá e Roraima hoje são o quê? Estados. Fernando de Noronha é o quê? Alguém chuta? Ele passou a integrar o Pernambuco, né? Exatamente, passou a integrar Pernambuco e agora ele é apenas um ente distrital, ele é uma parte do estado de Pernambuco, tá? Ele não tem mais essa característica distinta que tinha quando antecedia a Constituição de 88. E por que eu perguntei especificamente Fernando de Noronha? Porque foi alvo de uma pergunta de prova oral de Ministério Público, né? Não vejo isso caindo em defensoria, mas na dúvida, só para finalizar, é essa classificação, pertence ao estado de Pernambuco. Pessoal, por hoje é tudo isso que eu tinha para dividir com vocês. Por favor, dúvidas, tensões? Alguém quer dividir alguma coisa? Professora, por favor, você falou que a DPF 279 fala que é privativa da União legislar sobre a Defensoria Pública. Assim, eu tinha entendido anteriormente que seria concorrente com os estados e eu fiquei com dúvida. Perdão, Adílio, se eu falei privativa, eu peço desculpas, eu me confundi, é concorrente, tá? Desculpa, gente, se eu falei privativa é tanto nome que eu me equivoquei, mas é o 24, inciso 13. Foi o que confundi na hora que falou da DPF 279. Para a gente sanar as dúvidas, gente, Defensoria Pública é concorrente, tá? Estados e União. Os municípios não podem dispor sobre defensoria, mas é concorrente, está lá no 24, beleza? Professora Everton, aquela classificação primeiro, segundo ou terceiro grau, ela só existe posterior à eliminação do território enquanto ente federativo, né? Sim, sim. Na verdade, quando essa questão cai em prova, eu nunca vi uma prova questionar isso a constituições anteriores a 88. Né? Mas a divergência sobre a inclusão dos municípios como ente federativo ou não é realmente posterior à Constituição de 88, até porque houve uma inovação da Constituição cidadã
ao trazer os municípios como ente federativo. Então, realmente, é mais uma preocupação atual. Não acho que a gente tenha que se preocupar com essa classificação anterior à Constituição de 88. Tá ótimo, obrigado, professor. Imagina. Mais alguma dúvida, gente? Só a título de curiosidade, no material escrito de vocês eu também trouxe uma questão que foi julgada recentemente pelo STF, no que tange à requisição de bens, né, esse Instituto do Direito Administrativo, pelos estados. Quanto à pandemia do coronavírus, é possível a requisição, mesmo sem autorização do ministro da Saúde, tá? Todo o debate sobre essa lei, sobre essa questão, está destrinchado, aliás, está elencado no material o informativo em que saiu isso, peço para que vocês deem uma olhada, e muito atento a essa questão das competências na discussão da pandemia, tá? Isso deve ficar aí com bastante força nas provas futuras. Muito obrigado pela aula, professora. Imagina, gente. Não tenho mais nenhuma dúvida. Também hoje eu me estendi bastante, mas vamos combinar uma outra data para esgotar outros temas. Vocês ainda não tiveram também estado de defesa, estado de sítio, essas temáticas? Não, não, professora. A gente pode pensar em agrupar a defesa das instituições democráticas e falar de intervenção federal. Às vezes até deixa um pouquinho mais claro, tá? Qualquer dúvida... Professora, você disse que também falaria sobre direito do idoso, se eu não me engano, de direitos difusos coletivos. Sim, a gente vai... tive que remarcar, eu ia dar aula para vocês na quinta-feira, tive que remarcar. A gente vai falar, Brena, ainda sobre saúde, tá? A lei do SUS, idoso e comunidades quilombolas e indígenas também. Verdade. Provavelmente não vai dar para falar tudo em uma aula, mas aí eu vou tentar trazer idoso e saúde numa só, tá? No começo de novembro, e a gente debate questões especialmente sobre jurisprudência de medicamentos experimentais, de alto custo, essa jurisprudência do STF e do STJ, que tem que estar na ponta da língua, tá? Gente, vocês têm meu e-mail, por favor, sintam-se super à vontade para mandar dúvidas. Essa questão da competência no que tange a pandemia é super confusa. Estudem, de pouquinho para não chegar lá na frente e causar um desespero enorme. Qualquer coisa, eu estou super à disposição, tá bom? Tá bom, obrigada, professora. Bom descanso, boa semana. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.